convite para você que assiste essa live, para você que está na sua casa, para você que se encontra nesse momento sem igreja. Venha fazer parte da nossa igreja. Venha fazer parte da nossa família. Venha nos fazer uma visita. Os nossos cultos são às quartas-feiras e aos domingos. E aguardamos por você. Amém? Glórias a Deus. Nós vamos iniciar hoje um estudo bíblico. E eu quero fazer uma pequena reflexão nesse momento. Eu quero estar fazendo a leitura de um versículo que está lá em Colossenses 2,17, onde a palavra nos diz: porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Amém? Amém. Glórias a Deus. Porque Jesus explicava sobre o reino a partir de parábolas que retratavam o nosso cotidiano. Porque Deus usa coisas que tu conheces para explicar aquilo que tu não conheces. Existe um código aí. Nós fomos feitos à imagem de Deus. Logo, leis naturais refletem princípios espirituais. Então, que você possa, a partir desse estudo que vai ser ministrado aqui durante alguns dias, que você possa ter entendimento em algumas situações da sua vida que você tem passado, que você tem vivido, que você tem enfrentado, que você possa ter conhecimento daquilo que você está passando. E eu quero dizer para você, não perca nenhuma quarta-feira, porque vai ser muito bom, vai ser edificante para a sua vida. Áreas da sua vida serão destravadas, você terá um conhecimento daquilo que você não conhece no mundo espiritual. Então não perca e não fique só para você. Compartilhe essa live com seus amigos, com seus parentes, com pessoas que você conhece, que sabe que precisam de uma edificação na sua vida espiritual. Amém? Glórias a Deus. Então eu quero estar passando a palavra para o nosso ministrante e quero, em nome de Jesus, orar abençoando a vida dele, que o Senhor possa usá-lo nesse momento tremendamente e que ele possa ser instrumento de Deus nessa casa, nas nossas vidas, na vida daqueles que serão alcançados através da palavra de Deus ministrada pela vida do nosso irmão Lucas. Amém? Pai santo e maravilhoso, te damos graças por estarmos aqui, Senhor. Queremos te pedir, ó Pai, abre a nossa mente espiritual, Senhor, abre o nosso coração, Senhor, para termos o entendimento da tua palavra, Pai. Assim, Senhor, oramos e te damos graças em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado. Glória a Deus. Quero agradecer a oportunidade de abençoar e ser abençoado. Eu fui abençoado por Deus faz um bom tempo, através das palavras que hoje eu estou compartilhando, que mudaram a minha vida. E é uma grande alegria. Quero agradecer também ao pastor Sérgio Rios, sua esposa, e também pastora do seu rebanho, começa com as filhas, né? E todos nós, de alguma forma, pastoreamos vidas. E o mais importante é deixar-nos pastorear pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo e por outras pessoas que Deus coloca na nossa vida para nos afinar, nos afiar e nos desafiar. Desafiar não é tirar o fio, viu? É nos colocar num desafio de mudarmos para aquilo que Deus quer transformar nas nossas vidas. Eu poderia falar muitas coisas sobre esse curso, Construindo uma Vida Inabalável, esse estudo que
é um desafio todo dia. Não é o final do curso que você vai dizer, terminei o curso, agora nada vai me abalar. Você tem que fazer a manutenção de cada pilar. Eu me lembro quando eu estudei, faz tempo isso, nos anos, final dos anos 80, na metade dos anos 80, 90, eu comecei a estudar o curso técnico de edificações na Escola Técnica Parobé, em Porto Alegre. E eu me lembro que tem vários estudos que se faz, tem noções, né? Não é como um engenheiro, né? Na época, depois até estudei algumas engenharias, mas eu me lembro que tem um estudo sobre estrutura. A gente tem noções, né? Não é como uma engenharia civil mais aprofundada, mas se você não trabalhar a estrutura, não adianta nem construir. Pode ser bonito o prédio, pode ser maravilhoso, pode ser confortável, pode ter toda a tecnologia que você quiser. Mas um dia, quando vier a tempestade, um dia quando vier um vento forte, uma chuva forte, ou a terra tremer um pouquinho, quem cai primeiro é quem tem menos estrutura. É interessante porque esse é um grande desafio. Mexer embaixo da terra, porque você vai mexer em coisas que você talvez não goste de mexer, mas é importantíssimo, porque talvez lá tenha um material que vai afetar a fundação, que vai lhe dar estrutura para o resto da vida, inclusive para outros se apoiarem em você. Por que o curso se chama Construindo uma Vida Inabalável? Por que esse estudo? Porque conforme nós lemos no denominado popularmente como Sermão do Monte, ele começa no capítulo 5 de Mateus. Os irmãos que têm Bíblia e quiserem abrir e acompanhar, ele começa lá na versão King James em português e também na NVI, vai ter alguma variação. Na revista atualizada você vai ver lá subindo Jesus, né, ao monte, outros vão dizer de como se assentasse ali ao subir. Assentaram-se seus discípulos e passou-lhes a ensinar-lhes dizendo. Alguém tem uma versão diferente, pode, vamos ali subir. Passou-lhes a ensinar-lhes dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Já na versão revista e corrigida você vai ver: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pois bem-aventurados os humildes, né? E depois ele vai falar de várias bem-aventuranças. Cada bem-aventurança, ela vai tratar de um pilar, vai tratar de um fundamento, que se você negligenciar, você é candidato a um tombo. Os irmãos podem sentar. E por que isso? Porque lá no capítulo 7, hoje eu vou pegar o início e o fim, para que você saiba por que está começando, como começou e como vai terminar. Então, eu estou justificando o nome do curso e a importância desse estudo. Você vê que ali a palavra bem-aventurados significa bem-sucedido, feliz, alegre, satisfeito. Todos esses significados tem na palavra no grego ali apresentado. Tanto nos textos sinópticos, que a gente chama, que tem a mesma ótica que tem lá no texto também de Marcos, você vai ver todos que fazem referência. E eu gosto muito do Mateus, porque o Mateus ele coloca uma coisa distinta ali, a sequência,
Lucas também, mas Mateus ele pega a saída de Jesus. Se nós olharmos no capítulo 4 de Mateus, por que eu estou fazendo referência ao contexto? Porque texto fora de contexto usa-se para qualquer pretexto. É uma regra da hermenêutica, que é a ciência de interpretação de textos, né? Não quero ficar na linguagem técnica, eu quero ir direto para o que importa. Mas tem irmãos que gostam da linguagem técnica, então eu vou dar um pouquinho para eles também saborear um pouquinho disso. Mas o mais importante é a essência, né? Então ali no capítulo, a gente vai ver nos primeiros capítulos de Mateus, a gente vai falar sobre a genealogia de Jesus para realmente apontar a ascendência do rei Davi e cumprimento das promessas messiânicas. Depois lá no capítulo 2 ele vai falar da interferência sobrenatural do Espírito Santo. E teremos também Jesus no capítulo 4, que antecede ao 5, sendo tentado pelo diabo. 40 dias, teve fome. É interessante que ele não teve sede, ele estava no deserto, teve primeiro fome, porque ele estava sem comer. E naquele momento ele foi testado, ele foi guiado pelo Espírito para o deserto, mas saiu o poder do Espírito Santo. Então ele escolheu os 12 e subiu. Então, segundo Mateus, se nós pegarmos a ordem cronológica dos fatos, esse foi o primeiro sermão, o primeiro discurso público de Jesus registrado. É interessante que ali a gente poderia dizer que também seria o fundamento de todos os ensinos de Jesus, onde ele começou a estabelecer algumas coisas distintas para o verdadeiro discípulo de Jesus começar a sua caminhada firme. Irmãos, é interessante que, se você observar cada coisa que acontece, se você observar que Deus tem um propósito em todas as coisas, e se Ele fez a coisa numa sequência, porque aquilo é importante. Então, lá no final, no capítulo 7, que é quando ele encerra o discurso, nos últimos versículos ele vai dizer, no último até vai dizer que Jesus, ele não ensinava como os fariseus, mas como quem tem autoridade. E vai também dizer, um pouquinho antes, que ali tem um subtítulo que colocam, né? No capítulo 7, tem um subtítulo que dizem que as duas casas, ou os dois fundamentos, né? E onde Jesus começa encerrando tudo o que ele ensinou, no capítulo 5, 6 e 7, dizendo assim: e todo aquele que ouve, no sentido de receber essa palavra, todo aquele que ouve estas minhas palavras, ou seja, não é tudo que ele falou a vida inteira, e nem a palavra do Antigo Testamento, não, aquelas palavras que ele começou lá no capítulo 5. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é como o homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. E, construída a casa sobre a rocha, vieram os ventos, sopraram, deram as águas, tempestade, deram um ímpeto contra ela, mas ela não caiu, permaneceu firme. Mas, ele continua, aquele que ouve estas, quer dizer, as mesmas palavras, ouve também, e não as pratica, é como um homem insensato, doido, maluco, que construiu sua casa sobre a areia. E daí veio as águas, deram um ímpeto, e foi grande a sua ruína. Bom, Jesus concluiu suas palavras. E quando a gente tem sede de estabilidade, de ficar firme, a gente para pensar, então o que eu tenho que fazer? Ouvir estas palavras e as praticar.
Mas quando você começa a ler o texto, você já é confrontado com muitas coisas que realmente são um grande desafio para nós. A humildade. O que é a humildade? Mansidão. Misericórdia. O que é mansidão? Como ser manso? Meu Deus. Limpo de coração. Misericordioso. Se alegrar na perseguição. É forte essa. E quando calúnia. Justiça. Misericórdia. É um desafio. Mas Ele vai nos construindo a cada passo, nos explicando o que é cada coisa, e pela palavra a gente vai descobrir o que significa cada item. Eu creio que a primeira humildade, Ele já trouxe inclusive lá da tentação, porque Ele se humilhou. Ser homem, jejuar, ser tentado. E eu quero chamar a atenção para um ponto muito importante sobre o que é a humildade. A humildade, segundo as Escrituras, e a gente vai ver bem claro como o primeiro item ali, que eu vou fazer uma introdução, mas na próxima a gente vai entrar de fato com um questionário. Se prepare para a próxima reunião, leia todo o texto, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, medite sobre os itens, faça anotações, faça perguntas, porque na próxima reunião a gente vai estar inclusive transmitido também pelo YouTube. Quem quiser mandar, já manda as perguntas lá no canal, e quem estiver por aqui de preferência pode vir, porque após a reunião eu desligo a transmissão. Eu quero estar orando por cada pessoa que participar do curso, trazendo da parte de Deus, conforme o Espírito Santo conduziu, uma palavra profética para transformar, para realmente sua vida ser cheia da presença de Deus. O meu objetivo aqui não é enaltecer placa de igreja, não é enaltecer o curso, nem a minha pessoa, mas que realmente o Senhor seja presente e transforme as nossas vidas naquilo que Ele quer. Porque o grande desafio nosso é deixar Jesus ser formado em nós pelo poder do Espírito Santo, porque todos nós somos pó. E sem a graça de Deus, nada na nossa vida vai fazer sentido. E eu preciso de Deus demais. Eu sou muito pecador, e diz que Deus tem me transformado. E quanto mais pecador a gente é, mais a gente precisa da graça, da misericórdia, do poder, da transformação de Deus nas nossas vidas. E tem um grande desafio para você. Você que está com o coração aberto para receber a palavra de Deus. Eu sei que existe, muitas vezes, você pode ouvir o que fazer, mas muitas vezes você não sabe como fazer. Então esse curso, esse estudo, ele vai contemplar uma opção de vocês terem uma instrução de como fazer cada item, como chegar naquela realidade espiritual. O que é muito difícil, muitas vezes as pessoas escutam uma palavra sobre perdão, como é que eu vou fazer para perdoar? E agora? Então nesse curso, nesse estudo, vai ter um momento onde você vai poder puxar seu caderninho. Ninguém vai fazer pergunta, nem expor ninguém a nada. É você e Deus. Um momento muito forte e especial, onde você vai tomar atitudes práticas. Vai ser confrontado a tomar atitudes práticas para que essas realidades espirituais comecem a realmente fazer parte da sua vida. Mas construir sobre a rocha é interessante. Porque dificilmente tu vai ter uma rocha exposta, e mesmo uma rocha exposta você vai ter que furar ela também para firmar, senão a terra resbala lá. É importante. E eu me lembro que eu ficava pensando, construir um edifício alto, né?
E daí eu passava pelo canteiro de obras, e daí eu disse, o que vai ter aqui? Vai ser um edifício de 20 andares. 20 andares, pá! Eu chegava lá no outro dia, os caras cavando. Daí passava uma semana depois, estão cavando mais ainda, fazendo buraco. Eu era pequeno e perguntava, mas é para cima os 20 andares ou é para baixo? O baita do buracão e cada vez maior, e não entendia nada de construção. Daí ele teve muita paciência comigo, o engenheiro falou, não, é que quanto mais alto a obra, mais profundo, mais largo, material mais forte, vai mais concreto, vai mais ferro. A gente botar umas estacas bem firmadas e tem que cavar até chegar na rocha. Interessante que ele usou um termo porque aquele terreno em si tinha essa particularidade e isso gravou. Chegar na rocha, chegar no local firme, consistente, feito um estudo do terreno. A palavra também tem outro momento que ela fala do terreno, né? Quando Jesus, a parábola dos semeadores, semeador, e eu diria a parábola das sementes, né? Chamada de 030372011234. E esse é um grande momento que é muito importante. Quando Deus te chama. Ninguém não estava esperando essa chamada, mas a chamada entrou. E aí? Se Deus te chamar no meio de uma pregação, será que eu vou estar pronto? Ia ser interessante, né? Todo mundo sumir. Tinha que ter um monte de gente não convertida aqui, que ia ser interessante, mais ainda. Então, é importante que aquele engenheiro falou para mim, tem que cavar para baixo. Então, às vezes, você não quer cavar para baixo. Não, mas eu já está tão bonitinha a graminha aqui, o meu jardinzinho, eu já estou na minha casinha aqui. Ela está meio assim, toda vez que dá um vento, ela cai para aquele lado, né? Não consigo ficar manso, ou não consigo se pôr de coração, ou não consigo ser humilde. Está faltando alguma coisa aí para trabalhar, para isso aí. E é interessante que a primeira tentação de Jesus tem a ver com cada um de nós. E Satanás, ele repete sempre a mesma coisa para Jesus. Já pararam para ver? Se tu és, colocando em dúvida. A gente que é gaúcho lá, né? Não sei o resto do país, não sei, irmão, a irmã que é um pouquinho mais lá para cima, né? Mas tinha uma coisa que a gente, quando era guri, assim, caía uma bola lá no meio do meu irmão, aconteceu essa situação, caiu uma bola lá no pátio onde tinha um cachorro Rottweiler, Bolinha, filho dele, mas o Bolinha não era nada, ele era um monstrão. E ele devorava, estraçalhava, tudo caiu no pátio. Daí caiu a bola lá e todo mundo, se tu é homem, tu vai lá pegar. Se tu é homem, tu faz aquilo. Se tu é homem, tu faz aquilo outro. Daí, tu querendo provar tua hombridade, tua masculinidade, tua virilidade, mostrar que tu era macho, tu ia lá e enfrentava o perigo. E é sempre assim, né? Daí os amiguinhos estão juntos, se tu é homem, então eu quero ver tu fuma também. Se tu é uma menina descolada, tu vai fazer isso. E aí vem a pressão para tua identidade, que tu está construindo, se definir. E a humildade tem a ver com a identidade. É saber quem realmente tu é. Nem a mais, nem a menos. Nem superioridade, nem inferioridade. Nós vamos ver isso. Como trabalhar isso, como construir a verdadeira identidade em Cristo Jesus. Como resgatar isso. Não vou entrar nesse tema agora, estou dando um pouquinho de cada um para você já entender quando você lê a palavra humildade. Conseguir se enxergar do ponto de vista de Deus. É um desafio, né? Mas a palavra de Deus vai nos dar subsídio para que a gente possa enxergar. Porque a grande pergunta de todo filósofo, de todo ser humano, em um determinado momento, até diante do espelho, é: quem sou eu? E a palavra de Deus também diz: ninguém pense de si mesmo além do que convém. E se Deus nos diz que nós somos algo, nós temos que crer na opinião do fabricante.
E esse fabricante sabe o que faz. E ele te fez uma pessoa com um propósito, um ser humano, para se tornar filho dele, viver para a glória dele e transcender toda a influência do mundo e de Satanás. Muitas vezes eu me perguntei, por que Deus sabia que Satanás ia tentar Jesus? Sabia que o homem ia cair. Nós já agiríamos diferente, mas nós, não, peraí. Se eu sei que o fulano vai me trair, por que eu vou lavar os pés dele? Se eu sei que o fulano vai me negar, eu vou lavar os pés dele. E ainda vou chamar de amigo. Não. Se nós tivéssemos a presciência que Deus tem, com certeza nós agiríamos diferente também. Porque é um dos atributos de Deus que é combinado com justiça, assim como a santidade, assim como a misericórdia, assim como a perfeição, assim como a onisciência, assim como a onipotência, e o amor é a essência de Deus. Mas o nosso amor, ele é condicional, é interesseiro, às vezes é egoísta, às vezes é passional, às vezes é simplesmente sem misericórdia. Mas Deus hoje faz a grande pergunta: você quer realmente construir uma vida inabalável? Você está disposto a fazer essa jornada de mexer lá dentro? E depois tem mais: como realmente ter um coração limpo no meio de tanta sujeira, no meio de tanta iniquidade, de pornografia, de tentações de todos os tipos, cobiças e ansiedades e vaidades, de querer ter coisas, de querer se sentir valorizado a partir do que os outros dizem que é o mais importante. Como estabelecer uma escala de valores correta num mundo tão adverso aos princípios e valores de Deus? Quanto tempo eu tenho dedicado para cada coisa na minha vida? Será que o tempo que eu invisto e a intensidade que eu me dedico, os meus pensamentos vão denunciar realmente o que é mais importante para mim? Isso é um grande desafio, porque nós entramos num outro pilar que é a meditação. Como manter a mente e o coração puros. É interessante porque aqueles que tiverem o coração puro verão a Deus, mas precisamos do sangue de Jesus nos purificando. Aí fica complicado, gente, nós vamos ter que ir mais a fundo ainda. Porque a palavra de Deus diz que a raiz é que nem o fundamento, né? O fundamento que sustenta uma planta. Nós somos edifícios vivos, né? Como edifícios vivos, nós podemos nos comparar também com plantas, né? E a palavra de Deus diz lá em João capítulo 15, né? Diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, todo ramo que permanece ligado em mim produz muito fruto. E aquele que produz fruto é podado. Interessante, é podado. Mas aquele que não dá fruto, que seca, é cortado e jogado no fogo. Então é urgente para nós, né? Nós estamos arraigados, absorvendo e recebendo. Mas nem isso nós precisamos, basta nós estar enxertados. E até a seiva já vem pronta para nós. Então a vida de Deus em nós é o que vai conseguir nos dar força para produzir frutos. Você não para na frente de uma laranjeira e diz assim: ó, laranjeira, eu quero laranjas, produza laranjas, eu te ordeno. Natureza dela. E não adianta também você chegar numa laranjeira e dizer: eu quero que tu produza maçãs. Vamos, laranjeira, produza maçãs.
mas tu é teimosa, né? Mas eu usei o poder da palavra, não adiantou. Mas eu usei meditação profunda, não adiantou. Mas eu usei uma técnica da agronomia lá e fiz enxertos, talvez. Nunca fiz essa experiência. Mas existe uma coisa que é a vida que emana lá de dentro da ser, que é o Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que já está posto o machado da raiz. A árvore não dá fruto. Então só tem uma maneira de nós produzirmos frutos, que é deixar de ser laranjeira e se transformar numa macieira. Agora complicou, missionário, ficou mais difícil ainda. É impossível, irmãos, viver o verdadeiro cristianismo. Não te iluda, é impossível. Mas, bendito mas, para Deus nada é impossível. E Deus criou um plano para que a gente pudesse viver essa vida, que é morrer e nascer de novo. Não se emociona aí quem está achando que é reencarnação. Não é reencarnação. Ao que Jesus se refere, que aquele que quiser vir após mim, a cada dia tome sua cruz. Negue-se a si mesmo, a cada dia, e tome sua cruz. E siga-me. Tem que querer seguir. Parece um paradoxo, né? Paradoxo que para mim poder ir e viver, eu tenho que morrer. Para mim poder transbordar a vida de Deus, eu vou ter que renunciar à minha vida. Então Ele é o centro de tudo. Eu tenho que me posicionar em Cristo Jesus para receber. Irmãos, é muito forte isso, é muito forte isso. Você nascer de novo é o início de tudo. Até para começar a experimentar o curso, a primeira parte é dada sobre os 2 tipos de vida, os 2 tipos de natureza, para que você entenda que vai ter coisa ali que realmente, se não for uma interferência sobrenatural do Espírito Santo na sua vida, não vai conseguir viver. E aí você vai ficar chocado, como eu fico todo dia, quando eu começo a meditar nisso e descubro que eu tenho que morrer e pedir graça, e Deus me dá graça, e de repente nem sei como eu estou conseguindo amar como Jesus amou. Mas eu tive que sofrer um bocado, tive que padecer. E hoje eu estava fazendo lá um trabalho, o computador começou a trabalhar, que exigia muita definição, daí eu carreguei todo o material gráfico em altíssima definição para poder mexer e ficar um negócio perfeito, porque se é para fazer, tem que fazer o melhor, né? Porque tudo que tu faz é como se tu estivesse fazendo para Jesus. Então tu tem que fazer o melhor, sempre. Estava conversando com um amigo, agora há pouco tempo, conheci há pouco tempo, pessoa muito especial. E daí quando eu comentei com ele que eu talvez ia doar eu ganhei um equipamento novo, mas eu preciso de uns 2, às vezes até 3 para funcionar, daí eu vou doar alguns, talvez, e daí, dou assim que eu não dou nada sem arrumar antes. Porque eu gostaria de receber uma coisa funcionando bem, no mínimo sem precisar. Então como é que eu vou doar uma coisa? Não, mas ele falou uma coisa, eu disse, não,